O maior problema da humanidade, então, é o pecado e nós precisamos resolver. Deus é bom e permite que você plante o que você quiser, porque Ele é bom. Então Ele permite que você plante o que você quiser, mas nós não podemos esquecer que Deus é justo e Ele faz você escolher o que você plantou. Se você colheu, é justo também que você seja o primeiro a colher o que plantou. Então, se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Se plantamos o bem, Deus é justo, vamos colher o bem. A primeira consequência do pecado, nós vamos ver agora quais são algumas consequências do pecado. Começa lá no Velho Testamento, uma das consequências. Ele diz: Vejam bem, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir. Então as pessoas estavam pensando que Deus estava surdo. Eles estavam presos num país estranho, esse é o contexto dessa passagem. Eles estavam presos, cativos, escravos, e oravam, oravam, oravam. Deus parece que não ouvia. E aí eles queriam saber o que está acontecendo. Isaías chega e escreve para eles: Olha, Deus não está de braços cruzados assim. E Deus não está surdo. E aí então eles queriam saber o que é que está acontecendo se Deus não está de braços cruzados e surdo. Ele diz: Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês do rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então, pecado pode ser um problema de Deus nos ouvir, porque às vezes parece que Deus não nos ouve, porque você criou uma barreira, como essa imagem aqui do lado, que tem uma parede, um muro de separação entre nós e Deus. O pecado é esse muro de separação. Então, a primeira consequência do pecado, o pecado nos separa de Deus. Segunda, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram, não é verdade? E que tipo de morte é essa? Como ele diz, o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e estamos vivos aqui ainda, que tipo de morte é essa? Logicamente, é a morte espiritual. E a terceira consequência, vou contar uma história rapidamente aqui. A terceira consequência é um homem rico que vivia em luxo enquanto Lázaro, à sua porta, ele sofria de pobreza extrema. Ele estava tão abatido assim que até os cachorros vinham e lambiam as úlceras dele. Além de tudo, ele estava doente. Ele queria, no mínimo, estar debaixo da mesa do rico, mas nem isso ele tinha, nem as migalhas ele tinha. E estava morrendo ali na porta da mansão do rico. A morte de Lázaro, ele encontrou consolo. Deus o levou para ser consolado. Mas o rico também morreu, enquanto o homem rico ele enfrentou um tormento eterno. E de repente ele se viu no inferno. Quando nós morremos, essa passagem nos ensina que a nossa consciência não passa. Nós saberemos o que vai estar acontecendo. Se nós fomos para o paraíso ou se nós fomos para o céu ou para o inferno. Então, como que a gente vai saber disso? Nós estaremos ainda vivos, porque essa vida não acaba. Não acaba com a nossa morte. A vida eterna começa, seja para a vida eterna ou para a morte eterna de castigo e tormento, o que nós não queremos. Então, até a história, talvez vocês lembrem dessa história, ele lembrou então dos seus irmãos. Ele era um homem bom, ele amava seus irmãos. Ele lembrou dos seus irmãos, pediu para Deus: por favor, Deus, mande Lázaro, aquele que eu desprezei e tudo mais, enfim, né? Mande Lázaro, pelo menos com a ponta do dedo, para me refrescar nesse tormento, nessas chamas. Ele falou: Não, tem um abismo entre nós e vocês. Ele falou: Então, ressuscite ele, manda lá para a casa dos meus pais, que eu tenho 7 irmãos, eles estão fazendo a mesma coisa que eu fiz e eles vão parar no mesmo lugar que eu vim parar. Ele falou: Não, eles têm a Bíblia, que ouçam o que está escrito. Assim como nós, hoje em dia, nós temos Jesus e os apóstolos, o Novo Testamento, precisamos ouvir o que está escrito. Então, a morte de Lázaro, ele encontrou consolo e o rico, tormento. Na terceira consequência, a gente vê que nós estamos já fazendo nessa vida escolhas. Nós estamos aqui escolhendo para onde nós estamos indo, para o céu ou para o inferno. Então, há um grande abismo que separa os dois lados, simbolizando a justiça divina e as consequências das escolhas em vida. Você já está escolhendo para onde você quer ir. Ou melhor, você não quer ir, né, para um desses lugares, com certeza você não quer ir. Mas com certeza você está escolhendo já. E olha, não existe em cima do muro. Não existe indecisão. Você tem que tomar uma decisão. Então é como um emprego, talvez você recebeu uma proposta e falou: olha, você tem que responder se você aceita ou não aceita. Senão, vai ser passado para outra pessoa. Da mesma forma em relação a nós e a nossa vida eterna que está para começar diante de Deus. A terceira consequência, então, é o inferno.
Enquanto estamos vivos, podemos fazer uma escolha para onde queremos ir. Então, enquanto você está vivo, você pode se arrepender e você pode se aproximar de Deus. Enquanto você está vivo, pode ser que você esteja morto espiritualmente, mas dá para voltar para Deus e se fazer as pazes com Deus. Enquanto você está vivo, você pode estar separado de Deus, morto espiritualmente, mas dá para voltar. Mas depois que você morrer fisicamente, tem o céu ou o inferno. E a escolha você já está fazendo aqui e agora. Então pense bem. A primeira consequência, como nós vimos, é a separação de Deus. A segunda consequência é a morte espiritual. E a terceira consequência é a morte física e, consequentemente, o inferno. Isso, as consequências do pecado. Se você vive uma vida pecando e não pensa assim, em se arrepender, e você sabe que precisa, você vai morrer fisicamente. Isso não é o problema. Todo mundo vai morrer. Quem está junto de Deus vai morrer também fisicamente. A questão é que te espera depois da morte. E essa é uma realidade que nós ignoramos. Algumas certezas que a gente tem na vida. Eu nasci, estou aqui vivo e vou morrer. São 3 certezas. Você deveria ter uma quarta certeza. E essa quarta certeza é: eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. É claro que se você já sabe qual é a sua certeza, faça a escolha e você já deve saber para onde você quer ir. Então, qual o plano de Deus para tirar os nossos pecados, para que nós possamos ir para onde Deus quer que nós vamos?